O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medires. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos nesta segunda-feira do 12º domingo do tempo comum, semana do tempo comum, nós celebramos a vida divina em nós, como eu disse no início. A Eucaristia é o dom de Deus dado à sua igreja, dom que é o cume da celebração da igreja, da nossa vida de fé. Ao longo deste tempo de pandemia, temos aprendido que o Senhor nos ama e está conosco de modo extraordinário, uma vez que não podemos nos aproximar da Eucaristia. Nós sabemos que Ele permanece ao nosso lado, que Ele continua a nos ensinar, a nutrir nosso coração com a sua santíssima palavra e com a graça que nos é dada de modo espiritual e extraordinário neste tempo. Hoje, nós ouvimos este trecho do evangelista São Mateus, no capítulo 7. Continuamos no Sermão da Montanha e hoje vemos o Senhor que nos diz algo que se torna uma lei para nós. Algo que depois o próprio São Paulo, repete também. Não julgueis para não seres julgado. Em determinado momento de suas cartas, São Paulo diz: jamais julgueis a ninguém. Com a medida que você julgar, você será também julgado. O julgamento cabe sempre ao Senhor. E quão facilmente temos nós a tentação de julgar nossos irmãos e irmãs. Por que é que você vê um cisco no olho do seu irmão se há uma trave no seu? As palavras de Jesus são muito duras. Nós devemos olhar nossos irmãos e irmãs com misericórdia, como o Senhor Jesus vê. Ele tem o direito de julgar. E Ele mesmo diz a não julgar. Haverá um dia o julgamento no final dos tempos. Nós sabemos que o que é justo, e justiça sim um dia será feita, mas não por nós. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Ao ouvirmos este Evangelho, todos nós somos chamados a repensar nossas atitudes com relação aos nossos irmãos e irmãs que não fazem aquilo que nós pensamos ser o certo. Em relação àqueles mesmos que até não fazem o que a igreja diz ser certo. Nós não julgamos, nós amamos, nós rezamos pela conversão e pela mudança de vida dos nossos irmãos e irmãs. Como profetas, muitas vezes, nós somos chamados a alertar nossos irmãos e irmãs. Mas há uma diferença entre ser profeta e dizer a vontade de Deus e julgarmos os nossos irmãos. O profeta fala o que Deus pede. A primeira leitura narra aquilo que acontece com o povo, infelizmente, quando não ouve a voz dos profetas, quando desobedece o Senhor. Quando nós fugimos do Senhor, quando pecamos, nós mesmos colhemos as consequências dos nossos atos. Porém, o julgamento, ele é do Senhor. Que você possa, querido irmão, querida irmã, que nós todos possamos olhar nossos irmãos que caem, que pecam, que não são como nós achamos que deveriam ser, que nós possamos olhá-los com o olhar de Deus, com misericórdia, jamais julgando,
oferecendo um caminho de reconciliação e de paz, rezando por aqueles que estão no caminho errado. Tantas vezes nós também estamos, e tantas vezes o Senhor tem de nós misericórdia. Que Ele nos ajude nesta jornada de salvação, de reconciliação, não de julgamento. Nós somos chamados a amar, a fazer o bem. Esta é a nossa vocação. Amém. Oferecemos ao